Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é João, faço parte do canal Paixão Rubro-Negra. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o teu like, compartilhe o canal para os teus amigos flamenguistas e vamos para mais um dia de notícias, começando hoje, dia 3, muito bem, com as notícias, tá bom? Muito bem, entre aspas, porque a primeira das notícias é a que mais nos preocupa, tá bom? Não vou enrolar, eu vou trazer aqui direto já a notícia. A gente já começa com a Arrascaeta fora da Copa, tá? João, isso é uma posição oficial da seleção uruguaia? Não. A gente não teve essa posição oficial por parte da seleção celeste, tá bom? Isso quem trouxe foi a imprensa uruguaia, os jornalistas que cobrem a seleção do Uruguai durante toda a preparação para a Copa. Durante um treino, o Arrascaeta sofreu uma lesão na panturrilha. E por que isso nos preocupa? Cara, o Neymar tá lesionado, tá compondo o grupo do Brasil e é especulado para voltar aí no período de mata-mata para ajudar a seleção. E isso porque ele tem uma lesão grau 2, tá bom? Então, assim, pro Arrascaeta estar fora, a gente cogita uma lesão de grau 2 para frente, ainda na panturrilha, que é uma região muito delicada, já preocupa. Preocupa porque, João, ele vai ter o tempo de recuperar e, cara, vamos lá. Teve o sorteio da Sul-Americana, teve o sorteio da Libertadores e os jogos, cara, eles já vão ser, não vão ter um mês ali de pausa entre a final da Copa do Mundo e as oitavas da Libertadores. Ah, João, o Uruguai vai jogar a final da Copa do Mundo? Não sei. É, muito provavelmente, eu acho que não. A gente tem muitas seleções aí que são mais candidatas a jogar essa final do que a seleção uruguaia. Mas isso nos preocupa, cara, porque se ele continuar com a seleção uruguaia, tá bom? Ou até mesmo que ele volte, a gente tá beirando o início da Copa. Hoje é dia 3 de junho, a Copa começa em 8 dias. Então, assim, a Copa vai durar um mês e pouco. Então, eu vou falar o seguinte: ele vai ter questão de um mês, 2 meses para recuperar e ainda assim ele já vai voltar para esses jogos das oitavas. Voltando de lesão, então, ou seja, a gente não vai ter um Rascaeta 100%. E isso estou falando se ele for cortado agora da seleção uruguaia e retornar pro Uruguai, pro Brasil, para onde for para ele cuidar dessa lesão. Então, isso nos preocupa porque se ele continuar com a seleção do Uruguai, acreditando que ele possa jogar, e ele entrar aí e piorar essa lesão, cara, pode ser uma coisa muito séria. É, e por mais que ele volte, a gente não vai ter ele 100%. E isso eu tô falando, e eu nem sei se o Flamengo pode contar com a Rascaeta por essa lesão para os jogos das oitavas da Copa da Libertadores, tá bom? Então é uma coisa que já preocupa a gente. Mas assim, a primeira notícia era a única que é ruim, tá bom? Então vamos falar aqui agora. Trouxe no último vídeo a questão do Abner, lateral esquerdo do time francês Lyon. Então o Flamengo apresentou uma proposta oficial por 8,5 milhões de euros, tá bom? Se você não assistiu o último vídeo, eu trouxe aqui que o valor de mercado dele seria de 10 milhões, então o Flamengo colocou 8,5 e a proposta agradou os franceses, tá bom? A gente vai aguardar o desenrolar dessa novela, como a gente não tem uma posição oficial do Lyon, tá bom? Bateu o martelo, tá vendido. A gente tem que aguardar aí algumas atualizações para a gente ver como é que vai ficar essa situação. Mas o Flamengo, então, já deu o primeiro passo para a gente conseguir trazer o lateral esquerdo Abner. Seguindo por essa linha de transferências, a gente segue para os dois jogadores aqui que vocês viram na thumb. Temos Carrascal e temos Everton Cebolinha. Ambos podem estar de saída do Flamengo, tá bom? Vou começar então pelo Carrascal, que foi um jogador que eu já havia citado aqui em alguns vídeos anteriores, falando um pouco dessa situação, e vou contextualizar vocês para a gente chegar até essa linha, tá? Nessa linha cronológica, eu vou chegar aqui, onde o Carrascal pode estar de saída. A gente tem um Carrascal que é campeão da Libertadores, começa a temporada de 2026, chegamos num determinado momento onde o Carrascal ele coleciona mais cartões vermelhos do que gols pelo Flamengo. Isso a gente está falando de um jogador do meio campo para frente. A gente está falando de um zagueiro. A gente está falando de um jogador do meio para frente. De um jogador de extremo. Então, a gente teve essa situação. O,
O Carrascal foi expulso contra o Palmeiras num jogo importantíssimo. E para mim, aquele jogo ali pode sim ter definido o Campeonato Brasileiro. Pô, tem muita lenha ainda para se queimar, né, nessa competição. Só que, cara, pra mim eu não vejo o Palmeiras como um Botafogo, tá bom? O Palmeiras não vai fazer o igual o Botafogo de abrir não sei quantos pontos de vantagem e dar brecha para o Flamengo chegar. Obviamente, tudo pode acontecer e o Flamengo pode conseguir sim chegar. O Palmeiras pode dar mole, o Flamengo pode conseguir ir se aproveitando. A gente tem também a questão do Flamengo, do Palmeiras contra a Chapecoense, que o Palmeiras ele foi sim facilitado pela. Facilitado não, mas teve o auxílio da arbitragem naquele placar de 1-0 contra a Chapecoense. O próprio árbitro da partida em questão foi afastado, mas o enredo do vídeo não é esse, então não vou entrar muito nesse mérito de arbitragem de Palmeiras, enfim. Recapitulando, Carrascal é expulso, o Flamengo toma um 3-0 com um jogador a menos no Maracanã para o Palmeiras abre uma porrada de pontos na frente do Flamengo. Já estava antes alguns pontos do Flamengo, agora abriu ainda mais. Então a gente tem o seguinte, acontece isso, posteriormente é aniversário do Carrascal, o jogador é convocado para a Copa e ele dá uma festa na sua casa. A raça rubro-negra, uma das torcidas organizadas do Flamengo, vai até a residência do jogador, cobrar o jogador por essa questão. O jogador ter sido expulso, o Flamengo perdeu o jogo contra o Palmeiras e o cara estava dando festa. Aí a gente vai entrar numa situação delicada, porque eu particularmente, acho o seguinte, o cara, o cara é ser humano, é aniversário dele, ele foi convocado para a Copa, não estava na rua, ele não estava em nenhuma balada, ele estava fazendo uma comemoração dentro da casa dele. E aí eu já não acho uma questão, até porque o jogador se retratou, né? A gente sabe que ninguém é expulso de sacanagem. Só que o Carrascal falta compromisso dele com a instituição Flamengo. Não tem nenhum problema, cara. Você ser expulso, o teu time perder, você dá uma festa porque é teu aniversário. Só que agora, tu vem colecionando expulsões. Você não tem compromisso com o teu time. Teu time tá precisando de você. Você mais coleciona expulsões do que tenta participar em gols. Então fica muito difícil. Eu, particularmente, entendo que seja uma parada mais pessoal, só que ainda assim acho que ele pode fazer isso tendo um compromisso com a instituição e ele não tá tendo. Então, no caso, eu vejo como certa e errada a atitude de cobrar o jogador nessa questão, mas não julgo. E a gente entra no seguinte ponto. O Carrascal comunica ao empresário. Ó, pode buscar um novo clube aí, não estou satisfeito aqui. Então, cara, Carrascal, muito obrigado pelo tempo de serviço aí que você tentou prestar para o Flamengo. Pegue suas coisinhas e vá-se embora. Ninguém é maior do que a instituição do Flamengo, nem Zico, nem Gabigol, nem Bruno Henrique, nem Arrascaeta, nem Júnior, muito menos você, que chegou no Flamengo há um ano e por mais que tenha conquistado uma Libertadores, não foi protagonista nela. Se todo esse repertório de jogadores que eu falei não são maiores que o Flamengo e ninguém nunca vai ser, você não vai ser. Então, olha, muito obrigado, pegue suas coisas e a porta da rua é a serventia da casa. Tá insatisfeito? Pede para sair e bola para frente. Então agora a gente vai chegar no segundo ponto. A gente vai chegar na seguinte questão. O Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, que já não vive seus bons momentos, já não vive sua boa fase com a camisa do Flamengo, já comunicou que não quer renovar com o Flamengo e não vai renovar. O Flamengo já entendeu a posição do atleta, compreende e não vai fazer jogo difícil por essa saída do atleta. Só que o Flamengo também não vai reforçar nenhum rival direto, ainda mais nessa janela de meio de ano. Que pra gente, a gente está na metade do campeonato. Então, assim, pode ser que se chegar alguma proposta de algum time lá da Europa, e por assim vai, o Flamengo até aceite liberar o jogador. Mas para um rival direto, o Flamengo não vai liberar no meio de ano, até porque ele pode reforçar um Cruzeiro, um Corinthians, que são times que o Flamengo vai enfrentar na Libertadores. O Cruzeiro agora, passando do Cruzeiro
Tem o Corinthians, que o Flamengo pode ser que enfrente o Corinthians, tá? Porque o jogo do Corinthians é incerto lá, não sei quem vai passar daquele jogo. Mas o seguinte, o Flamengo não vai reforçar um rival direto. Então, muito correto o Flamengo. Por mais que o Cebolinha não faça mais parte dos planos, ele não tenha interesse, vontade e o caramba que for, o Flamengo tá certo. Você não tem espaço aqui, você não vai jogar, mas eu também não vou te liberar para um rival. Você fica aí até o término do teu contrato e depois você faz o que você quiser, cara. Se você quiser jogar no Palmeiras, no Corinthians, nos caramba quatro que for, no Boa Vista, no Macaé, você vai. Só que agora não. Então a gente chega nesse ponto. A gente tem a proposta já no Abner na mesa, a gente tem a Arrascaeta lesionado, que preocupa para essas oitavas de finais da Libertadores, e temos Carrascal e Cebolinha, que muito provavelmente já na temporada do ano que vem, na temporada 2027, não contaremos com esses dois jogadores. Tem um monte de outros jogadores também que a gente pode citar, Lohan, Ryan Lucas voltando de empréstimo, mas que ainda são situações indefinidas e que não tem uma posição minimamente concreta para que eu possa transcender essa notícia para vocês. Então não é o motivo de eu não abordar hoje. Então é por isso que eu não vou abordar essas notícias hoje. A gente não tem uma posição certa para ter mais jogadores, a gente tem sim. Eu não vou falar interesse, mas a vontade do Thiago Almada, por exemplo, do Luiz Henrique, mas não tem nada certo. Então não tem por que eu falar nesse vídeo desses jogadores. Estou falando aqui das situações que estão certas. Proposta na mesa pelo Abner, Rascaeta fora da Copa e preocupa o Flamengo. E Everton, Cebolinha e Carrascal estão de saída sim do Flamengo, tá bom? Pode ser, talvez, que o Carrascal tenha um desenrolar parecido com o do Gonzalo Plata, que o Gonzalo Plata chegou a deixar de seguir o Flamengo, depois conseguiu reencontrar um bom futebol e meio que o pessoal finge que não aconteceu nada. Mas com o Cebolinha já é um ponto certo. O Cebolinha não permanece no Flamengo na próxima temporada. Então agora é o Flamengo buscar opções também para o ataque para a gente pensar no banco de reserva. O Cebolinha não vive uma grande fase, mas é um jogador que supre caso necessite uma entrada de... Se ele precisar, no caso, ser colocado em jogo num segundo tempo da vida e o que for. Bom, a gente chegou no final do vídeo e o que eu vou te pedir é muito simples. Se você gostou, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, cara, curte esse vídeo para você estar ajudando o canal, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos para eles ficarem por dentro das notícias que estão sendo atualizadas todo dia aqui no canal, tá bom? Bom, meu nome é João, fico nessa e vejo você aí no próximo vídeo.